Ai, não tô escutando não, Diva. Tô mutada. Tá me ouvindo agora? Negócio. Deixa eu ver porque cada vez mais eu acho que o Zoom não gosta de mim. Eu acho que é possível. Essa sua hipótese. Acho que é possível. E é sobre isso. Ah, como você está, amiga? Eu estou bem. Tô meio preocupada com a minha paciente que eu levei na sua supervisão, sabe? Sim, lembro. Teve mais notícias? É, eu tive, mas ela teve uma outra crise, sabe? Parecida com aquela? É, bem parecida. Assim, ela falou que dessa vez os pensamentos estavam menos piores do que da outra, Hum, mas, ai, sei lá, chama de Gabi. Sei lá, amiga, é muito difícil, ai, sei lá, ver a saída, sabe? Mas enfim, vou ver, eu vou falar com a Jaque, vou detalhar melhor o caso dela. Aí você me dá hum. dados também, por favor. Ótimo. Você conseguiu conversar com a Estelinha? Eu não consegui ainda conversar com a Estela. Tinha horário semana passada, ela marcou. Vou até mandar mensagem pra ela. Oi, Diva, Cacau, oi, Glória. Glória, Isso, tem que te responder, peraí. Ei, ei, gente, eu tô no trânsito ainda. Tô chegando. Tá bom. E aí, Cacauzinha? Estão tão bem. Tudo bom? Tá frio demais, né, gente? Não tô aguentando, tá muito frio. Eu detesto frio. Detesto. do Tonton, como é que a gente tá de pessoas hoje? E você, Cacauzinho? É nós três. Você precisa começar? A Cacau pediu pra começar. Hum, então, Pode ser?
Perninha, tem problema eu ir depois da Cacau? É só que eu tenho uma reunião às 20, eu tô com medo de atrasar. Mas se tiver problema, pode ser, tá? Não, A amiga, gente... tem não. Eu ia sair, mas acabou que não era. Tudo bem. A Jaque já tá entrando, tá, gente? Mandei mensagem pra ela. Jaque, Tudo bem? com E eu você. estava no WhatsApp errado esperando o link. Desculpa. Ai, Deus. Não E tem aí, como problema. é que... Vamos começar, né? Para não perder mais tempo, que já foram... Sem... Vamos. Já, Pode Quem começar. começa? ui, sou eu. Já, eu vou começar falando daquele pacientezinho que a gente estava conversando, o Teodoro, que você falou para eu conversar com a mãe e com a avó, você lembra? Uhum. Então, eu conversei com a mãe, depois eu fiz 2 sessões com ele, com de feriado, ele viajou, eu fiquei sem ver ele. Então, eu fiz com a... É aquele que você fala que tem comportamentos diferentes quando tá com uma e quando tá com a outra. Isso. E aí, Uhum. essa semana eu vou fazer com a avó, porque ele vai viajar, ele vai para casa do pai. E aí, eu conversei com essa mãe, porque lá a casa é a avó, o avô, a mãe e a irmã, a tia, né? Então, são 4 pessoas para Hum. criança. E essa mãe, ela tem muito ressentimento da avó, porque ela, né, assim, ela sofreu um abuso na infância, ela foi muito, e ela é superdotada, a mãe dessa criança, ela recebeu o diagnóstico de superdotação de TDAH. Então ela era meio que o pupilo, sabe, assim, né, queria que ela fosse perfeita, né, colocava muitas pressões com ela, e a mãe coloca, assim, ela fala que faz na análise porque a avó acha que a avó é narcisista, né, tem sempre isso, mas que a avó fala com ela, você é o meu maior fracasso, né, assim, e isso ele escuta, né, assim, e aí a criança escuta, né, o Teodoro. E aí, assim, é muito conflito que teve, né, assim, porque ela parou de ser o pupilo e chegou naquela inadequação assumida. Quem virou o pupilo foi a irmã, que é a tia, né, que também tem muitos problemas, né, assim. E aí, como que ficam as duas? É, como que fica essa relação das duas, Jaque? Elas brigam o tempo inteiro porque essa mãe não dá autonomia, essa avó não dá autonomia para o Teodoro. E a mãe, que é a Larissa, fala que ele dá conta de pegar uma água sozinho, ele dá conta de cortar fruta. Eu não vou cortar fruta para ele porque ele dá conta de fazer sozinho. Aí quando eu não faço, a avó, né, que é a mãe, vira e fala assim, né, você não sabe cuidar do seu filho, né, assim, tipo como se ela fosse a pior mãe mesmo, assim, sabe, do universo. E aí elas brigam muito. Então, por exemplo, até o E horário isso do tudo na banho, frente dele, né? foi na frente dele. Aí eu coloquei, como que são essas atitudes? Né? Ela falou que cada pessoa fala uma coisa diferente com o Teodoro. E o que ele fala nesses momentos? Ela falou assim, que ele grita, ela fala assim, vovó, mamãe, parem de gritar. Aí ela falou que às vezes o Teodoro chega para a mãe e fala assim, mãe, eu sei que a vovó tá errada, né, assim, porque colocou como se ela fosse uma mãe irresponsável. Ela coloca, você é responsável, você não cuida do seu filho, né? Aí Uhum. às vezes ele estoura e fala, eu estraguei a vida de todo mundo. E aí Nossa. chega o pai dele. Porque o pai dele virou um fanático religioso, não sei se você lembra disso. E Uhum. realmente, o meu paciente, ele traz muitas coisas religiosas no meio da sessão. Se eu contrario ele, ou se eu falo uma coisa que ele não gosta, ele vira e fala assim, pecado, vai confessar agora. Ele fala, deixa jeito comigo. Ele, pecado, confesse. E aí ela trouxe a Larissa, a mãe do meu paciente, que o pai dele, por ter sido uma gravidez fora do casamento, falou que ele é filho do pecado. Então, papai me disse que eu sou filho do pecado e que a mamãe é hipócrita. Meu Deus. Pois é. E aí, ele explode, né? Assim,
Ele coloca, não deveria ter nascido, eu causo muitos problemas para as pessoas. Pelo amor de Deus, por exemplo, elas brigam por conta do horário do banho, aí ele, pelo amor de Deus, eu não vou tomar banho, eu não vou lavar o cabelo. Aí ele grita, ele chora, ele fala, eu quero paz, a criança, né? E essa mãe, assim, sabe, a Larissa, a mãe, ela é muito esgotada emocionalmente por viver com essa avó que coloca que ela é um fracasso, que ela é a maior vergonha da vida dela, né, que ela é professora de balé, a mãe dessa criança. Então, assim, como se fosse um Hum. fracasso. Ela é super dotada, tinha notas muito boas, ela passou no vestibular na UFMG sem estudar, só que ela não quis fazer faculdade. Por isso, sabe, ela tem essa falta de vontade e instrução, sabe? E aí, aí eu fiz, né, assim, 2 sessões com o Teodoro, depois disso. Eu fiz uma sessão que eu tentei trazer isso, que ele falou de, né, assim, que a mãe trouxe, que ele grita, que fala que só quer paz, né? Eu tentei trazer isso, conversar com ele, ele realmente fala que às vezes ele grita, né? Mas o que aconteceu, já? O comportamento dele, eu também, piorou muito nessas 2 últimas semanas. E a mãe falou, assim, que realmente, que ele tá muito reativo, que ele tá muito pior, assim mesmo, na última sessão, ele chegou para mim, eu tentei trabalhar com ele, né, o que eu controlo, o que eu não controlo. E aí, Jaque, ele chegou, ele tava comendo umas casquinhas de pistache, sabe? Aí eu fui e peguei as casquinhas, e aí eu fui colocando, ó, eu vou colocar uma casquinha aqui embaixo, outra casquinha aqui em cima. Tem algumas coisas que estão no nosso alcance, tem outras que não estão no nosso alcance. Tenta pegar que tá lá em cima. Aí eu fui tentar trabalhar com ele, que eu controlo, que eu não controlo. E aí, Jaque, ele colocou uma menina, que é uma coleguinha dele, que ele fala que é a namorada dele. Só que a Larissa não gosta dessa menina, porque a família dela também é muito sem limites. A menina fica vendo TikTok, usando roupas curtas, fala palavrão, fala puta, aquela vagabunda, né? Ela é muito sexualizada, a menina, de 9 anos, porque os pais não colocam limite, né? Então a mãe do meu paciente não gosta dessa companhia. Aí ele trouxe assim, e aí eu tentei fazer o que eu não controlo do jogo, de futebol, mas aí ele falou assim, eu controlo as outras pessoas. Aí eu falei assim, me dá um exemplo, né, do que você controla. Ele falou assim, eu controlo a Helena, que é essa menina, que é a namorada dele. Aí eu perguntei, por que que você controla ela? Porque ela obedece tudo que eu falo. Aí eu de 0 a 100, quanto que você controla a Helena? Aí ele 100. Aí eu falei, mas ela nunca te falou não nenhuma vez, assim? Aí ele falou, já, às vezes eu peço para ela pegar água para mim, ela fala que não, mas eu convenço ela e ela pega. E aí eu fui tentando provar para ele que ele não controla essa menina. Aí eu falei assim, e mamãe, você controla? Ele não. E eu, você controla? Não. Aí eu falei, por quê? Porque vocês são mais velhos do que eu. Então, você não controla. Eu falei, então, todo mundo que é mais velho que você te controla? Aí ele falou, não. Então, para você controlar a pessoa. Aí eu fui tentando provar para ele. Só que aí ele falou assim: se eu fosse mais velho, ele falou assim para mim: se eu fosse mais velho que você, eu te controlava. Aí eu brinquei com ele, eu falei assim: você é igual o Batman, que tem um poder especial, que dentro da sua cabeça você joga um superpoder e faz com que eu levante a mão quando você quiser, que eu levante quando eu quero. Ele falou assim: sim, eu sou melhor que o Batman, eu sou muito especial. E aí, Jaque, assim, bem, sabe, assim, aí eu fui tentando desafiar, mas estava muito difícil para mim, sabe, assim. E aí a mãe dele, aí eu pedi para a mãe dele entrar na sala, porque a gente estava jogando, a gente estava fazendo tipo Jenga, sabe? Só que a gente estava empilhando as coisas para fazer uma casinha enquanto a gente estava conversando. Aí, Sim. aí ele falou, tipo assim, a gente falou que qual que tivesse a melhor, que a mãe dele escolhesse sem saber, né, ele ganhava uma bala. E aí a mãe dele escolheu a dele, ele ficou super feliz, aí a mãe dele entrou, eu falei assim, você quer contar para a mamãe que a gente conversou hoje? Ele falou, não, não quero contar porque ele não quis falar dessa Helena, né? Aí ela falou assim, ô Ana, tem uma coisa que eu queria te contar, até bom, né, Teodoro, que a gente conversa com ele, que o Teodoro tá muito reativo, não tá querendo tomar banho, não tá querendo escovar dente, tá desobedecendo, não tá querendo comer, e eu falei com ele que se ele continuar assim, a gente vai tirar o futebol. Ele ficou visivelmente muito triste, Jaque. Só que aí ela falou, aí chegou, ela falou assim, e semana que vem ele tem o casamento do pai dele. E aí eu pensei, será que ele não tá reativo assim porque o pai dele vai casar e na cabeça dele ele vai parar de ser importante?
E aí, eu conversei, né, um pouco com essa mãe, aí eu pensei em trabalhar com ele nas próximas, né, quando ele voltar de viagem, isso só em agosto, consequências ocultas. Mas tá um pouco difícil, assim, sabe? Porque, assim, eu vou conversar com essa avó, eu quero chegar, assim, depois de conversar com a avó, eu quero colocar as duas dentro da sessão, fazer uma psicoeducação mesmo, assim, das regras, como que faz a educação, a disciplina positiva, mas talvez isso melhore, mas dentro de sessão, assim, com o próprio Teodoro, ele tem, assim, essa questão mesmo, assim, de eu sou importante, eu sou melhor do que todo mundo, né? Essa coisa da raiva, essa coisa do eu controlo as outras pessoas, eu faço o que eu quero, quando eu quero, você acha que essas coisas funcionam comigo? Então, assim, um pouco complicado. E é isso. Mas você notou que isso é uma arma que ele tem, justamente porque por dentro, você mesma falou, né? Ele é um fracasso total, assim. Sim, sim, A sim. reatividade dele é justamente para tentar amenizar um pouco essa dor que ele sente, né? Uhum, Mas ele continua. Você falou que com a mãe e com a avó ele tem comportamentos diferentes. uhum, sim. Quando você falou isso, dessa questão de que a avó fala com a mãe, eu fiquei pensando que você falou que com a mãe ele é colaborativo. É com a mãe? Não, é com a avó, ele fica mais certinho dentro de sessão. Sabe? Ah, Ele tá. É. senta, ele fica quietinho. Com a mãe, ele é mais tipo assim, eu não quero fazer, ai, que chato, entendeu? Tipo assim, eu não quero seguir regras. Aham. É porque Apesar de ele eu não criou achar. esse esquema justamente para ser aceito pela avó, né? Que Uhum, querendo ou não, ela mima ele. Então, para ele não sair desse posto de mimado, de queridinho da vovó, ele fica mais colaborativo com ela, né? uhum, Faz o que ela quer, digamos assim. uhum, Mas não que ele esteja entendendo que isso é bom, entendeu? É bom uhum, para ele no sentido de uma troca, não uhum, no sentido de, eu vou fazer isso porque isso é legal, isso é bom para mim. Por dentro ele tá assim, dane-se, entendeu? Eu quero benefício. Com a avó ele tem um benefício de ser mimado, de receber o que ele quer na hora que ele quer. Aí ele se adequa conforme a situação. Com a avó ele é assim, com a mãe, como já tem também, ela mesma tem um pensamento de ser, entre aspas, rebelde, de não seguir regras. Aí ele se adequa a ela também. De toda forma, ele está buscando essa aceitação. Mas qual que está sendo sua dúvida ou seu desafio agora nesse É porque momento? eu, assim, né, eu vou conversar com a avó na próxima sessão, depois vou colocar as duas para fazer uma psicoeducação. Mas é com ele mesmo, assim, sabe, já que dentro de sessão, porque eu já trabalhei a raiva com ele, eu tenho trabalhado, né, assim, até onde ele consegue elaborar isso das emoções, mas Mas é assim, porque, Cacau, a raiva dele tem uma função, ele não pode abandonar. Assim, ele não pode enxergar ela de outro jeito, entende? uhum, Essa entendi, raiva, a raiva que ele sente, a forma como ele usa a raiva, para ele é funcional, porque ele pode até entender, só que ele não vai mudar porque existe uma função positiva para como ele usa a raiva dele hoje. entendi, Porque o entendi. esquema está na família. Esse ambiente que ele vive, onde a mãe denigre, a avó denigre a mãe, a própria mãe dele, na frente dele, Uhum, entende? uhum, Ele não entende assim de uma forma racional, mas de uma forma, é, ele está entendendo que existe uma inadequação, que a avó não aceita a mãe dele. Só que ele busca alguma forma ele, na verdade, ele cria uma ponte, sabe? Ao mesmo tempo que ele se sente o problema da situação, porque ele pensa assim, se eu não existisse, né? Foi o que você disse, né? Eu não deveria existir, sei lá, alguma coisa assim. É como se uhum, ele pensasse assim, se eu não existisse, nada disso estaria acontecendo, os problemas seriam resolvidos. uhum. Porque, por que que essa mãe vive com a avó? Porque ela não tem condição, né? É, exato, Financeira. exato.
A mãe depende da avó. E aí vai saber o que que ele ouve em relação a isso, né? Porque, assim, querendo ou não, existe uma responsabilidade ali sobre ele e ele fica se sentindo nesse peso. Só que a raiva que ele Entendi. tem é uma forma de se defender também, que se ele não usar essa raiva, ele entra numa depressão profunda, Uhum. entendeu? Que são as duas formas da pessoa, no caso da criança, se defender. Se ela não tá, se ela tá muito irritada ou se ela tá muito chateada com a forma como ela vive, ela vai tender para esses dois caminhos. Ou ela vai para raiva, que é essa briga, assim, que é essa reatividade, ou ela vai para aceitação, entendeu? Tende a ter uma depressão, e aí ela, tipo assim, aquela criança, assim, é, esqueci até a palavra, mas meio pasma, assim, sabe? Tanto faz. Esse período, essa criança que, assim, ela é comandada o tempo inteiro, e ela vive um ambiente muito, muito ruim, ela tende a fazer isso, entendeu? Apática, obrigada. É apatia total, assim, ela pode fazer o que quiser, assim, cansei de lutar contra, entendeu? Mas ele está nessa fase de lutar contra, ele não quer isso. Só que ele também, o que que ele vai fazer? Ele não controla nada. É Pois é. complexo, né? Sim. Aí, porque dentro de sessão eu tenho que trabalhar, sabe, Jaque? A raiva, eu trabalho o que eu controlo, o que eu não controlo, Uhum. consequência dos comportamentos, mas fica muito difícil, assim, porque querendo ou não, essa raiva tá E é protegendo difícil, ele. Cacau, sabe por quê? Porque, assim, ele é o sintoma, Exato, ele é o sintoma, entendeu? sim. É, Uhum. é a família que está disfuncional. E aí recai sobre a criança, por quê? Porque aí os holofotes, como ela tem uma situação assim, a criança ela ser mais expressiva, né? Ela acaba sendo, entre aspas, o bode expiatório da família, do problema, entendeu? Ah, o problema é o menino, não é o menino. Muda o ambiente, muda essa relação entre mãe e filha, entendeu? Uhum. E aí, já que o pai dele me passou mensagem essa semana, porque ele não é uma pessoa que eu Hum, converso, ele não faz parte do processo terapêutico, ele realmente não. Eu só tive uma conversa com não ele. se envolve, Oi? ele não se envolve. Não, não se envolve, né? E aí ele mandou mensagem falando que ele queria se envolver, ele queria sentar para conversar comigo, ele queria ajudar o Teodoro. Aí eu falei com ele que gostaria de sim, assim, né? Tô trabalhando algumas questões com ele, mas gostaria de marcar uma sessão para a gente conversar melhor, Uhum. porque esse pai também fala lá que ele é filho do pecado, que a mãe dele é uma hipócrita, que é uma pecadora. Então, então assim, é, Acabou, né? é, e aí a criança vira e fala pra mim, tipo assim, se eu tenho algum comportamento que ele acha errado, por exemplo, se eu desafio algum pensamento dele, ou esses dias, o que que eu falei que eu não gostava? Ah, tá. Eu falei que eu preferia o Cristiano Ronaldo do que o Messi. Aí ele falou, pecadora, Uhum. pecadora. Tipo assim, sabe? Ele fica me chamando de pecadora na sessão. Então, assim, é um pouco complexo, né? Assim, eu tô pensando, talvez, né? Depois que eu conversar com essa avó, depois que eu ver como é que elas enxergam e pedir sua ajuda, lógico, talvez conversar com esse pai também, né? Assim, para fazer uma psicoeducação com ele, falar, tipo assim, né? Não dá para ficar falando mal da mãe, falar que o menino é um pecador, né? É, não, Cacau. Tá no, Não. é complexo. Mas então é isso, A já que eu questão tinha que trazer. o Hum. pai, ele fala, a mãe e a avó falaram sobre ele, não. A mãe tem pavor desse pai. A avó não conversei ainda com ela, não, mas a mãe tem pavor, pavor desse pai mesmo. Tipo assim, detesta do fundo da alma dela o pai. Ah, encerrou, Jaque. Mas você tem alguma dica, alguma coisa para me contar, assim? Eu acho que o caminho que você está indo é por aí mesmo, assim, tem que conversar com a família,
Porque não vai, Cacau, você vai ficar enxugando gelo, entendeu? Uhum. Eu sei que é difícil deles lidarem com essa situação, mas assim, em algum momento, e é importante você conversar com cada um, igual eu te expliquei da última vez, até para você ter um respaldo de evidências do que eles disseram, assim, não de uma conclusão assim, ai, porque senão eles correm o risco deles, tipo assim, de onde você tirou isso, né? E é assim, é de você conversar para pegar a questão de cada um e mostrar para eles que a criança ele está manifestando é simplesmente o, vamos dizer, o caos da família, né? Você não precisa dizer isso, assim, especificamente, mas, assim, é o sistema familiar. Ele está refletindo uma coisa que está no sistema familiar. Uhum. E aí, assim, não sei, é, eu não sei como é que é, como são eles, assim, né? Mas de você, a partir do momento que você conversar com todo mundo, é você chamar, tipo assim, chamar a família mesmo, sabe? Falar, olha, tem algumas coisas aqui, eu como terapeuta, eu estou buscando ajudar, mas algumas coisas aqui, se não mudar na família, não vai adiantar, ele vai ficar a vida inteira fazendo terapia e vai continuar refletindo o sistema familiar. Uhum. Entendeu? E às vezes a gente também tem que, a gente tem que pôr um ponto, sabe? Porque Uhum. aí fica parecendo assim, aí vai ficar a vida inteira na terapia, Uhum. você não vai falar dessa questão porque talvez eles não entendam que isso está refletindo nele especificamente. Aí vai ficar um tempo, ele não vai melhorar, o que que eles vão fazer? Vai mudar de terapeuta achando que o problema é a terapia. Aí vai mudar, entendeu? E vai ser assim a vida toda, até alguém chegar e falar, olha, se não mudar isso, isso e isso, não tem como melhorar, né? Não tem. Se vocês estão querendo que ele mude, vocês também vão precisar mudar alguma coisa. Eu estou fazendo isso com a família. Só que a menina está ao contrário do que você falou, ela está mais apática, entendeu? Ela obedece tudo, ela faz tudo, mas no fundo ela está sofrendo horrores. E os Uhum. pais estão entendendo isso agora. Uhum. Entendeu? Só que não é, não é esse o contexto, né? Mas existe uma questão que é da família, que precisa mudar, Uhum. né? Então, eu conversei com o pai, eu conversei com a mãe, conversei com a criança, agora eu vou conversar, assim, o bom, né, no meu caso, é que eles toparam, assim, não, então a gente não sabia que isso estava acontecendo, vão fazer umas mudanças e tal, a gente vai fazer um combinado, entendeu? Ótimo. Ela Entendi. poder conseguir se expressar sem ser, sem ser retaliada, sem ser reprimida, entendeu? Ela poder expressar, porque ela falava um A mais alto, assim, e já entendia como uma afronta, como um problema. E ela só Uhum. queria dizer o que ela não quer, por exemplo. Uhum. Ótimo. Só que a família Beleza. não estava entendendo isso. Uhum. Obrigada, viu, Jaque? Deixa eu passar aqui para as meninas, que o tempo já está curtinho. Obrigada, viu, Jaque? Nada. Mas aí você faz isso, conversa com a família. Na próxima vez, se você quiser, a gente faz uma call juntas e eu vou te ajudando a pegar essas evidências, a como você vai fazer essa sessão com a família. Já que agora sou eu. Eu queria vir hoje trazer coisas do meu pacientinho, só que veio um caso mais urgente que eu atendi hoje, então acho que eu vou por ela mesmo, porque eu tô um pouco, ai, sei lá, meio sem saber como proceder. É aquela que eu acho que eu não sei se eu trouxe para você, mas eu já devo ter trazido. Ela é uma mulher de uns 50 anos, mais ou menos, que mora só ela e a filha. Já trouxe já para você ou não? Acho que sim. Deixa eu ver aqui. É uma que fez terapia com a Rê muitos anos.
depois fez com a May e agora tá comigo. Uhum, sim. E aí, enfim, ela, no geral, ela, assim, a gente acha que ela tem questão relacionada à transtorno de personalidade, que os inventários dela estão sempre muito altos. A Rê suspeitava que era histriônica, mas eu tô achando que não, por umas coisas que eu ouvi na aula de trauma e transtorno de personalidade com o Dr. Rodrigo. Eu tô achando que histriônico Hum. não é. Eu acho que agora eu tô mais pensando que talvez possa ser um transtorno de personalidade dependente, não sei, ou esquiva. Eu tenho que olhar, ler direito sobre isso ainda, mas eu saio um pouco do histriônico depois de umas coisas que o Dr. Rodrigo falou. Enfim, só que os inventários dela estão sempre muito altos e tal. Só que assim, até semana retrasada, eu achava que ela estava muito bem. Tipo assim, a gente tinha começado a fazer 2 sessões por semana, sabe, Jaque? Porque ela é uma paciente muito demandante, só fica ela e a filha dela em casa o dia inteiro, ela não tem ninguém para conversar quase. Então, tipo assim, eu não conseguia, em uma sessão, eu sentia que essa uma sessão, se eu cortava muito ela, ia muito direto ao ponto, ela se sentia muito invalidada. E ela precisava de alguém para falar, sabe? Pra, tipo assim, soltar as coisas que estavam com ela. E aí a Estelinha me deu uma sugestão, a Estelinha atende a filha dela. A Estelinha me deu a sugestão de fazer 2 sessões por semana, uma mais voltada para desabafo, então uma para ela descarregar o que ela sentia, a gente fazer uma coisa mais voltada para, tipo assim, para ela mesmo, sabe? Tipo, ela desabafar, eu tentar fazer estresse descendente, faixa descendente, desafiar mais PAN e tal. A outra para resolução de problema. Então, tipo, aconteceu alguma Uhum. coisa, resolução de problema, porque eu sempre sentia muito que eu tava apagando incêndio com ela. Então, ou ela só desabafava, ou a gente só apagava incêndio, sabe? Tava muito assim. E com 2 sessões por semana, eu senti que tava caminhando, sabe, Jaque? Então, por exemplo, uma coisa que eu queria que Uhum. ela entendesse desde o início da terapia, que era, ela precisa de uma renda estável. Ela vende semi-joia e, tipo assim, não tá com o público agora, ela ganha muito pouco dinheiro com isso, ela não tá conseguindo sustentar, e isso destabiliza muito ela. Ela fica meio que esperando o dinheiro de um inventário do pai da filha dela, que o inventário nunca sai, nunca sai, nunca sai. E aí ela fica só fazendo dívida, tá sem pagar conta de água, conta de luz. Só que ela era muito resistente a conversar sobre dinheiro. Então, no início, eu penei muito para isso, mas agora ela já tava assim, não, agora eu tenho que arrumar uma renda mais fixa. Eu tenho que, tipo assim, agora ela já tá trazendo isso. E foi assim, eu falei, não, então tá caminhando. Outra coisa, eu não queria de jeito nenhum fazer exercício físico, porque a psiquiatra falava, não sei se a psiquiatra realmente falou isso, mas assim, a psiquiatra falava que não estava no momento. Ela tinha me falado isso ontem. E agora tava querendo fazer exercício físico. Sabe? Tipo assim, Uhum. então eu tava sentindo que tava caminhando. Mostrei a conceituação cognitiva para ela. Ela achou que fez muito sentido para ela. A crença que eu mais acho que ela tem é de desamparo, sabe? É, Então, tipo assim, ela achou que fez muito sentido, casou demais. Assim, eu sentia que tava caminhando, sabe, já? Só que aí, nessas 2 últimas semanas, o que aconteceu? É, ela, tipo assim, ela tem muita briga com a filha dela, Jaque. É só ela e a filha. Mas as brigas pra ela, tipo assim, a coisa é uma coisa comum de adolescente, sabe, Jaque? Quando ela narra, você fala assim, nossa, é uma coisa comum de adolescente. Mas o mundo dela cai, sabe? Tipo assim, a filha dela xingar ela, fala assim, você vai tomar no cu, não sei, o mundo dela cai, isso acaba com ela. Volta, tipo assim, uma culpa da mãe, dela não ter sido uma boa mãe. E a filha dela é só ela e a filha, quase. Então, tipo assim, Qual que é a é a coisa idade mais. da filha? 13 anos. É tipo assim, é a coisa mais importante da vida dela, sabe? Então, assim, quando isso acontece, que a filha fala que eu, quando fizer 18 anos, vou sair de casa, que não sei o quê, acaba com o mundo dela, sabe? Ela fica muito mal e bate na filha e não sei o quê. E, tipo assim, as duas, assim, um atrito constante. Aí, na semana passada, teve uma briga com a filha que quase expulsou ela de casa. E aí começou a ter ideação, me ligou para a Estelinha, porque ela liga muito para a Estela, porque ela quer muita orientação com a filha. Então, Hum. ela sempre liga primeiro para a Estela, o que eu faço com a minha filha? O que eu faço com não sei o quê? Aí
Aí a Estelinha me chamou, aí eu fiz uma ligação com ela, fiquei em ligação com ela, a Estelinha até foi lá, pra vocês terem noção, assim, ela ficou muito preocupada. A Estelinha tava lá perto, a Estelinha até foi lá. Então, teve isso 2 semanas atrás. Fiz 2 sessões com ela normal por semana. Eu senti que a primeira foi bem, assim, a gente fez lista de razões para viver, aquela escala lá. Conversamos muito sobre isso, sobre as razões, fizemos várias coisas, sabe? Desafiamento pensamento, cartão de enfrentamento. Eu achei que a sessão foi ótima, que eu fiz com ela. E as 2 sessões que eu fiz naquela semana com ela, eu senti que foram muito boas. Só que aí, essa semana, de novo, no sábado, ela briga com a filha, a filha chuta ela bate na filha. E aí, a mãe dela, a avó dessa menina, né, a mãe dela, pega a filha, leva a filha pra casa delas. E, tipo assim, eu não fiz intervenção com ela nesse final de semana, era sábado, porque assim, eu tava muito mal sábado, porque tinha acontecido um treino na minha família. E eu até falei com a Estelinha, que ela ligou pra Estelinha pra saber a informação antes de ligar pra mim. E eu falei, Estelinha, se você puder fazer isso com ela hoje, porque eu realmente estava muito mal naquele dia. Eu acho que eu não ia conseguir fazer uma boa sessão com ela. Mas acabou que não precisou. Eu liguei pra ela rápido, tipo, me assegurei que ela estava bem segura. Ela prometeu que não ia fazer nada. E prometeu que uma amiga dela ia ligar pra ela, que ela ia ficar em ligação com essa amiga, depois ia sair com essa amiga. Então eu fiquei mais tranquila. Então, tipo assim, no sábado parece que as coisas deram mais certo. Mas hoje, que eu fiz sessão com ela tá muito desesperançosa, sabe, Jaque? Muito desesperançosa. Ela tem criança realmente de que ela não dá conta de fazer as coisas. O que a gente vê muito é que, sim, ela se vitimiza muito. Então, o outro é sempre muito forte, muito culpado por tudo dela. E, tipo assim, quando ela vê que o outro não vai fornecer aquilo pra ela, ela desestrutura. Então, ela ligou pro pai dela pedindo ajuda, o pai dela falou, não sei o que fazer. Isso pra ela é uma coisa assim. Tipo, como assim você não vai me ajudar, sabe? Como assim você não sabe o que fazer? E ela fica muito desestruturada, sabe, Jaque? E assim, eu voltei a perguntar os remédios pra ela, ela vai voltar no psiquiatra, só que ela só conseguiu marcar psiquiatra dia 25 desse mês. Ela estava tomando clonazepam, não é isso? Ela toma um tanto de coisa, eu posso te mandar. Venlifit? Ela toma um tanto de coisa, mas não toma nada certinho, entendeu? Então, Uhum. porque ela tem dinheiro para comprar os remédios, então ela toma tudo pela metade. O psiquiatra fala com ela e ela toma tudo pela metade, não tem dinheiro para pagar o remédio. Deixa eu pegar aqui ela toma tanta coisa. Eu anotei aqui da última vez, Venlifit. Eu não sei se é assim que. Eu anotei. Peraí. Isso de remédio, Jack, eu também não, eu assim, isso eu não sei muito sobre, sabe? Ela passa essa informação, eu não sei muito, eu tenho que pesquisar melhor sobre isso. Tá. A psiquiatra falou, ó, e citalopram, Venlift, Venlift. Isso. Venlift. Esse citalopram, é, parece que era mais pontual, era para um pela manhã, segunda, quarta, sexta e domingo. Segunda semana, meio pela manhã, segunda, quarta, sexta, domingo e terceira semana também. E vem lift, um comprimido pela manhã por 7 dias, e depois 2 comprimidos pela manhã até o final da caixa. E o vem lift, tem um outro vem lift de 75 miligramas, um comprimido pela manhã após o café da manhã todos os dias. Mas ela não toma certinho, não, tá? Ela falou que fica Entendi. variando. Entendi. Ó, no- na, nesse momento agora, você está fazendo 2 sessões com ela ainda por semana? Tô. E o que que você está buscando agora, depois que você apresentou a conceituação com ela, que você falou, que caminho é que você está buscando, assim, o que que você está tentando passar para ela ou caminhar com ela? O que eu queria agora que ela tá aceitando mais essa questão de conseguir uma renda mais estável, eu queria focar nisso, entendeu? Então, de pesquisar Uhum. possibilidades para ela. Porque
por exemplo, ela é de uma família já que era muito rica. E era uma família que quebrava e, tipo assim, então eram momentos de muito dinheiro e momentos de muito nada. Uhum, Entendeu? Então era uhum, muito louco isso, assim. Então, ela tem contatos que tem muito dinheiro, apesar do pai dela mesmo ter quebrado. Mas ela tem contatos com muito dinheiro. Teve uma época que ela estava muito estável, eu senti, porque um amigo, o padrinho da filha dela, que é um amigo da família, tinha dado muito dinheiro para ela investir nessas semijoias, sabe? Então ela estava estável porque ela tinha um dinheiro para pagar isso. Eu senti isso, eu falei isso com ela. Falei, olha, eu percebi que nessa época seus inventários estavam tal, você estava mais estável. Você acha que. Aí eu falei, olha, eu acho que isso tem relação com o fato de que estava no momento de renda mais estável. Ela tá aceitando. Só que, já que ela também, ela tá muito inflexível, porque é um trabalho que é home office, tipo assim, que ela fica com a menina, entendeu? Só que ela e a menina, se elas ficarem juntas mais tempo, eu acho que elas vão enlouquecer, porque assim, é muito emaranhamento, é muito só as duas, sabe? E ela não tá aceitando muito de fazer um trabalho fora. Mas eu acho que isso é bom pra ela. O que eu acho que eu tô querendo agora, já que é tipo assim, pensar em possibilidades de trabalho pra ela, Quando você de uma fala de um renda. trabalho estável, é um trabalho fixo, é isso? É um Onde ela vai trabalho trabalhar para fixo. alguém? Exato, assim, um dinheiro que vai entrar, sabe, já? Uhum. Que o dinheiro que ela tem mais certeza todo mês. Então, assim, o trabalho que Mas ela for, está sabe, já? aceitando isso, que provavelmente pela condição assim que ela vem de família, deve ser mais para o lado empresarial, né? Essas coisas. Eu não sei se ela vai aceitar, não, mas assim, tipo, ela É o tem que você vai muitos tentar, anos que né? ela não trabalha. Eu acho muito difícil ela conseguir, porque assim, ela tem pós-graduação em administração. Então, assim, ela, tipo, e ela tem uma experiência boa, ela trabalhou em empresas boas, só que ela tá há muito tempo sem fazer nada. Então, eu acho que agora, para conseguir um trabalho, assim, dentro do que ela estudou, é mais difícil. Então, tipo assim, eu começaria com alguma coisa mais assim, recepcionista administrativa, sabe? Alguma coisa mais nesse sentido. Eu não sei se ela vai conseguir home office agora, entendeu? O que eu O pouco queria que ela ganha com as semijoias ainda é menos que isso? é Que um nada quase trabalho já. fixo assim? É Hã? nada. É quase nada que alguém que você me joga. Entendi, entendi. Eu não sei como que ela faz. Eu não sei. É quase nada. Ela ganha aqui, sei lá, uma pessoa compra por mês semi-joia dela. R$ 200 que ela ganha. Uhum. Na época quando a gente fez a última vez, você falou que tinha alguém que ajudava ela, não? Assim, pagava as contas dela ou dava algum dinheiro mensal? Não, mensal certinho, não. Tem gente que ajuda ela de vez em quando Não, ela tá num estado muito pior. apertada. Tipo esse cara. Esse cara é padrinho da filha dela. Uhum. Hum. Assim, eu até ela tinha sugerido outro dia de talvez tentar alguma coisa pelo governo, sabe? Tipo, uma coisa meio aposentadoria de saúde mental pelo INSS, alguma coisa assim, alguma renda pelo Fica governo. dinheiro sem precisar trabalhar, né? Sim. Eita. Mas é porque, na verdade, é a forma como talvez ela foi criada, né? Ela não precisou Sim, trabalhar até então para poder fazer. Agora ela está se vendo numa situação onde ela tem que mover. E deve estar cheia de pensamento assim, né? Não dou conta, não consigo. Provavelmente está cheia de pano nesse sentido, porque ela nunca fez mesmo, né? Ela estudou, mas só tem a teoria, não tem prática, né? Ou ela tem experiência específica em alguma ela empresa. tem, ela trabalhou muitos anos. Trabalhou. Mas ela trabalhou há muitos anos, ela ficou muito tempo na empresa, ela trabalhou há muitos anos atrás. E quanto tempo que ela ficou? Ela ficou bastante tempo numa empresa, tipo assim, ela, acho que era Senac, ela trabalhava numa empresa boa, sabe? Ela Uhum. sustentava.
Ela sustentava ela, a irmã dela, uma época que ela tinha condição. O que eu acho, já, que é que assim, ela sente que ela não pode deixar a filha dela sozinha. E Hum. aí, isso, e a mãe dela não quer a neta em casa. Ela não tem muito lugar onde deixar a menina, tipo assim, com alguém vigiando, sabe? E isso pra ela, ai, sei lá. Eu tô meio desorientada com essa história. Inclusive, Quando meu tempo ela acabou. fala isso, que ela não consegue deixar a filha dela, a menina tem 13 anos. O Pois é, fala. Eu tentei desafiar também essa sessão que que ela passada. falou? Eu, por exemplo, falei dessa questão dela poder ficar com a avó. Que eu não, eu acho que se essa minha paciente tivesse uma renda fixa, eu não acho que essa avó ia falar, não, a menina não pode ficar aqui em casa. Eu não acho que ela ia falar isso. Tipo assim, se a gente conversasse com ela, Hum. Uhum. mas ela falou, não, que ela não me ajuda, nunca me ajudou, que não sei o quê. Ela também não pode ficar na escola, porque na escola pode, é até tal horário só, que não sei o quê. E ela não pode ficar sozinha. Falou assim. Ela não tem, a escola dela não tem horário integral, não? Tenho, mas você paga mais. Hum. Ah, mas dependendo do que, se o que ela for ganhar, já não- É, como é que ela tá pagando? Ela tá pagando sem dinheiro. sim. Não, complexo. É. Ai, já que sei lá, tô muito sem saber o que fazer, assim. Hoje já tava tão mal. E eu senti que a sessão foi tão boa, sabe? Como semana passada, porque eu senti na semana passada que ela entendeu mais. E hoje, assim, ela tava apática. Eu fiquei muito preocupada. Então, Tonton, que ela tem essa crença dela, assim, de, eu não posso deixar minha filha, isso tem alguma coisa por trás. Porque talvez é esse medo mesmo de que ela tem por ter ficado muito tempo sem trabalhar, ou entendendo que agora ela vai ter que fazer isso, sabe? É, É isso que a pode gente ser, sente, assim, que ela esquiva muito, sabe? Tipo assim, ela usa esse ela tá problema com a numa. filha dela pra fugir, assim, de. É assim, nossa, eu tenho esse problema aqui, eu não posso fazer outra coisa porque eu tenho que cuidar dela. Mas É, assim, até quando, né? já tá na hora da Belinha, quando ela voltar, assim, não sei se ela tá escutando. Nossa, nós vamos ter que É. resumir os casos, que na hora que a gente vai pensar no que fazer, tem que mudar. Vai, Belinha, desculpa consumir seu tempo um pouquinho. Amiga, Ó, me fala, me manda. Vocês vão estar, depois de 20 horas, vocês vão ter que sair de toda forma? eu tenho aula já. É? E você pode, Tonton, ficar um pouco depois das Eu, 20? eu posso. Tá, que eu vou passar para a Bela agora, como ela tem que sair. Eu, em tese, tenho uma Aí, reunião, mas eu posso ligar para essa pessoa, vendo se eu consigo. Peraí. Mas vai dar certo. Vai, Belinha, desculpa, viu? Vai, Belinha. A Belinha tem aula. Não, tranquilo, com minha aula eu 10 ainda dá pra ficar um pouquinho. Mas já que eu não sei se ajuda no caso que eu já trouxe, então dá pra gente voltar, assim, de falar, mas é aquele menininho, você anotou a inicial L na hora que dá a última supervisão, aquela criancinha de deixa eu 11 pegar anos. aqui. Na última sessão eu trouxe algumas situações da escola, com a família, Uhum, com os colegas, né? Ele até comentou sobre fortalecer ele, ajudar ele a perceber a questão das diferenças. Foi um pouco essa a nossa última supervisão, né? Mas você lembra uhum, dele um pouquinho? uhum. Sim. O que aconteceu? Nesse tempo, desde então, eu já venho trabalhando essas questões que você comentou, né? De fortalecer. A gente eu tenho ido mais pro lúdico com ele, assim, ido um pouco para os personagens que ele gosta, para a gente poder também trabalhar essa questão. Tá agora no período de férias, quase férias, né? Ele ainda tem aula na semana passada, era a última. Mas a mãe, foi até que eu te mandei um áudio, ele é até bom, porque
que a gente pode conversar hoje também sobre isso. A mãe mandou mensagem querendo marcar uma sessão, porque ela estava um pouco preocupada com ele. E a mãe, assim, trabalha muito, então eu falei, nossa, deve ser uma coisa bem importante, assim. Até os nossos contatos são mais breves. Mas aí ela trouxe três pontos importantes, assim, e o primeiro, um deles, que é o que me preocupou um pouco mais, nos preocupou, na verdade, é a forma como ele está regulando essa situação. Ele está lidando com essa situação dos colegas. Sempre quando ele tinha uma questão muito grande com a raiva, não sei se você vai lembrar, no início, Lembro. né? Essa foi a demanda da mãe. A desregulação, enfim, a forma como ele lidava. E ele parou de lidar dessa forma. E aí ele não. Daqui os colegas, agora já não, ele é mais uma piada, assim, dos colegas, em relação ao comportamento, ele ficava gritando, né? Tinha toda aquela questão, chorava demais, os colegas acabavam zoando ele por isso. Mas o que que ele está fazendo agora? Agora ele tá se arranhando, ele tá Ai, se meu Deus. apertando. Ou seja, a mãe, eu achei tão interessante a percepção da mãe, assim, que ela falou assim, olha, ele saiu de um extremo para o outro. Ele tá ótimo, né, em relação à raiva, mas ele ainda tá aquilo, né, de lidar com a emoção de um jeito não funcional. Antes era Na externalizando, verdade, ele só mudou não mudou. a válvula de escape da Pois raiva, né? é. E aí agora tá nessa forma, sabe? De se apertar. Já que ele é um menino, assim, ele é super inteligente, mas quando ele fala, assim, de solução de problemas, buscar coisas alternativas, ele é muito rígido. Então, quando a gente vinha trabalhando, eu trabalhando com a Rê, assim, aquele negócio de respirar, às vezes solta, né? Eu até esqueço, tira a vela, tira a força pra vela. Eu sempre esqueço, lembra dessa estratégia de respiração? Uhum, A uhum. gente foi trabalhando algumas coisas de regulação, bem focado em DBT, só que na cabeça dele, assim, não dá na cabeça dele, não dá pra fazer nada disso. Não tem como eu sair, não tem como respirar, não tem como eu fazer nada disso. Então, a única coisa que ele encontrou foi isso, assim. A única coisa que dá, segundo ele, na cabecinha dele. Ele falou pra mãe que dá pra fazer. Ele ainda usou isso, uma técnica. Mãe, eu estou usando uma técnica. Eu falei, meu Deus do céu. Essa estratégia de se apertar, né? E se apertar e se arranhar. Então, quando os colegas começam, ele, para não, né, regular, ele começa a se arranhar. E aí tem dias que assim, são mais difíceis que outros. Aí a gente contou para a mãe dele, falou assim, nossa, mãe, foi um dia muito difícil, mas... Aí ela falou, sabe como é que foi, assim? Falou assim, ó, foi, deu para lidar, mas eu, no final acabei todo machucado. Aí ela, vai, por que você acabou todo machucado? Aí ele, mãe, minha estratégia, você esqueceu? É a estratégia que eu tô lidando. Então, até que na sessão ele estava arranhadinho, assim, eu até perguntei, eu fui tentar tocar nesse assunto, pensei, foi seu gato? Ele foi. Ele ainda não falou sobre isso, sabe? Então eu tô meio Mas até ele tá. poder abordar. Você falou que ela trouxe três pontos. Um é esse, ele está se Um é arranhando. esse. O outro, Quais são os outros? o outro é a questão de estudos, porque ele é um menino já muito inteligente, muito mesmo. Então, ele não precisa estudar. Ele, Ele ele, fala que ele não precisa estudar? ele não precisa estudar. Então, mas é total, né? Ele não precisa estudar. Então, ele vai lidando assim com as coisas. Essa é uma briga muito grande da mãe, assim, porque Mas se ele não, se ele pegar lá na escola e ele não estudar em casa, ele se dá bem nas ele é o matérias? melhor da turma. Hã? Ele é o melhor da turma. Porque às vezes ele tem uma estratégia que funciona, Uhum. qual que é o problema? Por que que ele tem que estudar mais, sendo que ele, Estava muito funcional até chegar nesse novo ano. Ele ele não estava. tem altas habilidades, não, Eu Bela? desconfio muito. Porque lembra que eu falei assim, ou é autismo, Eu desconfio muito das outras habilidades. Porque já, se você vê, ele é brilhante. Ele é brilhante. Ele cansa muito rápido das coisas, assim, os desafios ele que é bem o resolve. comportamento de criança com altas habilidades. Muito, assim, aquela questão do TED, mesmo por ele ser mais avançado. Ele já fez algum exame, Não, ainda não. alguma avaliação neuropsicológica? Ainda não. Esse é um ponto que eu queria conversar com a Hero, se sugere isso para os pais, né? Para a gente poder olhar. Eu acho, porque pelo menos já ia matar metade do negócio, Uhum, entendeu? uhum. Porque Essa implicação porque dos pais. descobrindo ia por essa linha, entendeu? Uhum. Não, ele é incrível, assim. Diz ele que a mãe fala que ele lê, tipo, os livros em inglês, que a irmã dele que não é possível que você lê. Livros calhamaços, assim, sabe? E ele é muito, muito incrível. Só que qual que é o ponto, assim? Ele nunca precisou estudar, né? Assim, em casa.
É sempre Uhum. fazendo para cá, a mãe fala, sempre para cá, tudo correndo, os trabalhos é tudo correndo. E aí o que aconteceu? Ele foi mal em história. Ele foi muito mal na prova de história. Então agora ele está se vendo a necessidade de fazer uma coisa que ele nunca fez, que é estudar. Mas é que a gente estava trabalhando isso. Os métodos de estudo. Porque ele falou assim, eu não sei como fazer isso. E agora eu preciso que minha mãe falou que eu preciso. Mas ele também estava, ele muito triste, sabe? Porque foi a primeira nota dele ruim. E a mãe já comentou, assim, que ele tem essa estratégia, ó, ele se testa pelas provas. Então, se ele for ruim, ele sabe, agora ele precisa mudar a estratégia, começar a estudar. Mas, Ele tem mindset fixo, né? Assim, pois é, ele tem trabalhado com a mãe, isso, sabe? Tenho trabalhado muito com ela, essa questão do mindset fixo. As sessões que a gente faz, assim, com ele também, de certa forma. Mas aí tivemos esse ponto. Então, essa foi uma preocupação que ela trouxe na sessão, essa questão dos estudos, né? Porque ele foi mal e agora ele, é uma coisa nova para ele não sabe como fazer, como estudar. Então, tanto é que a gente foi trabalhando algumas coisas, mas já que ele é muito rígido para estratégias. Tudo que eu proponho, tudo que eu tento ajudar ele a pensar, ele fala, "Ah, não vai dar certo isso não, muito." Então, tá um pouco com essa questão da regulação, sabe? Que ele tá indo para essa estratégia agora. Aí o ponto é, eu preciso abordar isso com ele, até um ponto de como que se eu chego diretamente, porque a mãe, ela tem uma coisa comigo, a gente tem meio um combinado, né, de não falamos Uhum. sobre o que ele fala com ele. Uhum. Assim, é da minha parte, né? Porque os pais são muito assim, então é um combinado que a gente tem. Se em algum momento eu tocar em alguma coisa, é claro. Quando você fala sobre isso, é importante você deixar claro o seguinte: eu não, eu, esse combinado desse acordo de não falar tanto do que ele traz para você, quanto do que a mãe traz, Uhum. é quando não tem relação com algo que pode É, levá-lo a um prejuízo, né? Assim, nesse ponto. a um Uhum. risco de vida, ou alguma coisa nesse sentido. Sim. Não, eu deixo. Então, deixe isso claro com ele para que você tenha essa abertura de falar, olha, eu soube de uma coisa que é uma questão de um risco que você está correndo, que é, é um ponto que a gente precisa conversar sobre, e aí você fala. Então pode ir abertamente mesmo. Uhum. Você pode até fazer uma psicoeducação com ele em relação a essa raiva, porque assim, para você mostrar para ele que essa é uma estratégia compensatória da raiva e que e o que que ele pode fazer que também não é isso para poder ajudá-lo, entendeu? Assim, olha, foi muito legal da sua parte ter conseguido uma outra estratégia que não é aquela que é brigar, né? Uhum. E fazer todas aquelas coisas e causar mais problema. Uhum. Mas essa também não vai te ajudar muito, porque aí você vai trazendo os pontos do que está prejudicando ele, né? Existem outras formas que a gente pode fazer e que são saudáveis e que está tudo bem você utilizar para liberar sua raiva. Às vezes ele pode trazer outra coisa, sabe? Mas será que ele tem uma questão proprioceptiva, assim, sensorial, assim, de ter que, sei lá, sentir, como é que eu vou dizer? Porque se ele falou que isso funcionou, essa coisa de se apertar, talvez é uma questão assim, é um gasto de energia que ele está fazendo ali, né? Assim, tipo, fazendo uma força, é, e que aí você pode pensar com ele em liberar essa energia de outra forma. Empurrar alguma coisa pesada, sei lá, fazer um exercício, talvez alguma coisa assim de, Uhum. sabe, só é, de repente passar, colocar ele numa aula de boxe, por exemplo, sabe? Ver com a mãe qual alguma possibilidade nesse sentido, se não tiver uma aula de boxe, sei lá, é, dele socar uma fronha, alguma coisa assim, para ele, sabe, extravasar. Já que eu acho ótimo. A minha preocupação é só o pai. O pai é muito, tipo assim, não externalize nada. Quando Mas ele aí você vai ter que mostrar para o pai isso, né? Que o não tipo, externalizar.
É traz verdade. esse prejuízo. E que Uhum. talvez a forma é importante deixar que ele externalize dessa forma do que se arranhando. Aham. E eu tô pensando já na cabecinha dele, que ele vai falar, tá, isso é ótimo, mas na sala de aula, o que que ele fala? Porque sempre assim, na cabecinha dele, não dá Hum. pra fazer, não dá pra fazer, que é ótimo pra eu Ah, desconfiar. tá. Se acontecer alguma coisa na sala, né? E esses são comportamentos que estão acontecendo na sala de aula, sabe? Na sala de aula ele tá se apertando. Ele pode ter uma bolinha, um material de apoio. Pois é, Autistas usam muito isso para se regular. sim. Aquela bolinha É, texturizada de uhum, borracha, sim. sabe? Uhum. Eu De sei qual que apertar a bolinha. Pode ser alguma coisa assim. Fala, olha, vamos fazer um kit. é. Propõe ele, vamos fazer um kit de coisa que você pode usar para poder, quando você estiver com raiva, Uhum. você pode usar discretamente, por exemplo, pode ser em sala, onde você estiver. Aí ele pode levar na mochila, por exemplo. Uhum. Uhum. É porque o tempo que eu tô pensando, que ele é muito resistente, eu tô pensando em todos os argumentos dele para ele poder Uma usar. massinha, não sei o que que Uhum. ele gosta. Ele gosta mais dessas coisas mais intelectuais, de leitura, ele não é muito do manual, não. É, não, mas na hora da raiva, É assim, qualquer coisa. ajudar a ler, ouvir uma música ajuda, É, acho o que ler ajuda, talvez não, mas assim, Uhum. tem que ver com ele, né? É, não, mas tem esse esforço de discretamente se apertar e se arranhar, dá para fazer alguma coisa. Você tá perguntando se dá para fazer? Não, eu tô pensando, é porque na cabecinha dele, não dá para fazer nada disso. Uhum. Né? Então, não, mas do mesmo modo que dá para ir para esse caminho, dá para ir para o outro. Trazer um pouquinho isso para ele, né? É, tem gente que usa massinha, tem gente que usa bolinha, tem É, gente que bonequinho assim. tem um bonequinho que ele parece uma massinha, mas você amassa ele de todo jeito e depois ele volta. Uhum, Não sei se você sim, já viu. já. E a gente vai ter que recorrer a essas estratégias. É, tem que ter alguma coisa assim para ele usar, tipo assim, como um chaveiro, sei lá, e aí na hora Aham, da raiva ele pôr na mão aham, e apertar. Você tem que uhum, combinar com ele, olha, não pode ser algo que possa machucar você ou alguém ou outra pessoa. uhum, sim. E para essa questão já que é ótimo falar sobre isso, porque eu desconfiava e nunca cheguei a comentar com a mãe. Essa questão da superdotação, acho que fazer a avaliação é um bom ponto. Eu acho que vale. Tem uma menina que faz uma avaliação ótima. Se você É, você quiser me o nome do manda. Nossa, eu contato estou dela. tendo experiências muito ruins com profissionais de avaliação no Nossa, psicólogo. eu tenho uma que é ótima. Nossa, que bom. Tive que Eu vou te encaminhar ela, mandar. assim, a respeito de Esther. E tadinho, tá sendo tão difícil para ela. Já, na realidade, eles são bem rígidos. Aí o profissional, Aham. sabe, desmarca, E ela marca. faz completo, sabe, Bela? Porque assim, ela não vai pegar só, ai, vamos ver se ele tem outras habilidades, faz só para isso. Ela faz um completo que aí, por exemplo, ou se não for isso, aí vai, investiga qual que é qual que é a questão, entendeu? Uhum. Vou te mandar aqui, senão depois eu esqueço. Eu acho muito bom, gente. Eu vou conversar com a mãe sobre isso. Porque, tadinha, né? Ela fica cobrando ele muito pra, tipo, buscar outras coisas, outros interesses. Mas pra ele é bem difícil. E ao mesmo tempo ele tem uma rotina bem puxadinha já. Nossa, acho que eu tinha. Eu mudei de telefone e tá meio doido, tá? Foi um monte de contato, mas é o mesmo. Ah, tá bom. Tranquilo. Ai, ótima. Acho que eu tinha uma contada dela. Eu tava fazendo uma lista.
de contatos do grupo, acho que o dela foi o que você mandou mesmo. Então, lembrei Ah, daqui. tá. Mas já que era Pois é, acho que esse vale a ponto. pena. O outro estava conectado com isso também. Era mais essa questão de poder trabalhar esse ponto com ele. E, e essa questão. Acho que depois. Essa estratégia se vai. Porque assim, a estratégia, por enquanto, é só um alívio para ele não ficar. Hum, Mas aí você vai ter que trabalhar os pensamentos, né? sim, sim. Não, e Por ele tem trás. muita regra, já peguei algumas assim. Ele é tão, gente, ele é um mini adulto. Você tem que ver, ele fica com raiva, Entendi. com bravo, porque o pessoal na sala de aula está conversando. E não é para estar conversando na sala de aula, é para estar aprendendo. Uhum. É, Ele- ele tem bem um perfil, sabe, Bela, de altas habilidades. Eu lembrei do Sheldon. eu acho que já vi pouquinhas coisas dele. Mas sério, assim que ver, eu fico falando com a mãe. A gente estava conversando sobre a questão das regras dele, né? E as regras são essas, Uhum. assim. Você tá conversando É, agora. e ele, quando você falou de inflexibilidade, que ele cria uma regra, é aquilo ali na risca, né? Né? E é tão bonitinho ele, Tá. igual os colegas, né? Os colegas fazem essas questões, ficam rindo dele e tudo mais, mas ele sabe, são crianças, ele falando como se ele não fosse criança, né? Ele, mas são crianças, Aham, como se ele não fosse, é né? muito Uma coisa é uma provável. coisa, outra coisa é outra Mas coisa. é, faz essa indicação porque vai achar alguma coisa aí. Porque ele, querendo ou não, se for isso, realmente vai ter uma inadequação em relação aos pares, entendeu? Uhum, Por isso que ele é a chacota, porque ele é mais certinho, ele é mais rígido, aí todo mundo tem que entrar na regra dele, e ele sofre. E os colegas montam em cima mesmo, porque é o que acontece, né? uhum, Agora, o problema é como ajudar ele a lidar com isso, né? Porque, assim, é, não tem, ele não vai controlar o que que as pessoas vão pensar ou não vão pensar, o que que vão falar ou não uhum, vão falar, né? uhum. E tem Então, um ele ponto, tá ficando João. nervoso, por quê? Porque ele não sabe lidar com a situação e fica chateado de não conseguir, se regular, né? Como Uhum, ele já entendeu que externalizar a raiva dessa forma não é bom, ele está agora uhum, internalizando. E aí ele está se arranhando, ou seja, está se uhum. machucando. Só Sim. que você tem que ir caminhando com ele para ele entender que isso também não é um caminho positivo. Uhum, Mas aí sim. trazer, assim, não é você falar assim, ah, isso aqui também não é bom. Vamos Uhum, criar uma outra forma disso ficar legal para você, de forma que você uhum, externalize sua raiva, mas não se machuque e nem machuque outra pessoa, uhum, né? E aí você vai buscando com ele quais essas formas. Isso é pelo menos um respiro para poder lidar com as uhum. outras coisas depois, né? Sim. Mas se E tem pelo menos ele souber que ele tem altas habilidades, por exemplo, ele já se, agora eu sei porque eu sou assim, entendeu? Já ajuda ele assim, a ele mesmo a se entender, porque talvez ele esteja achando que ele é que está errado, ele que está mesmo inadequado, uhum, entendeu? Por que que todo uhum, mundo eu sou diferente de todo mundo? Porque, uhum, por um lado, ele tem o benefício, né? Eu faço as coisas mais rápido, eu entendo, mas no fundo uhum, ele está ali, e agora? Em relação a pares, em relação a fazer amigos, eu não sou legal, entendeu? uhum. É a preocupação da mãe. O grupinho dele é muito seleto. E com pessoas assim que a mãe fica. Tem um mesmo que ele tem uma. A mãe não soube falar qual é a condição dele, mas tem alguma coisa assim. Alguma questão, agora eu não soube falar qual. Mas Ele quando vai acho. tender a ter amizades com meninos mais velhos que ele. Até que eles têm uma que é mais velha, mas outra que é da mesma sala. São só esses três. E aí a mãe trouxe uma Uhum. preocupação, porque assim, ele tem as regras dele. Ela percebe que esse outro amiguinho, que é diferente mesmo, que tem algumas coisas que para ela são estranhas, ela não sabe colocar muito bem por quê, que ele tenta se encaixar. Ele tenta, o amiguinho, ele tenta se encaixar. Ele tenta
mudar um pouquinho o jeitinho dele para poder pertencer. O meu pacientinho, a mãe dele disse que não. E ela trouxe isso, assim, que não percebe esse movimento dele, sabe? Ela, como ela até comentou a expressão, agora eu não vou lembrar, eu cheguei a anotar. É meio que se ele reforçasse e continuasse assim. É meio que. Ela trouxe uma expressão lá que eu não sei falar como é que ela colocou. Mas ela trouxe um pouco essa preocupação, sabe? Enquanto os outros amigos tentam se encaixar, que são diferentes, têm suas questões, ele não. É meio que como se ela gostasse também. É por causa da rigidez dele, não? O que que ele pensa? Sim. Talvez Ele o que ele é bem. acha que, por exemplo, os outros tentam se encaixar, como é que ele Uhum. vai pensar a respeito? Ah, nossa, assim, talvez ele ache que é uma bobeira, sei lá, vai depender do que ele pensa, né? É. Provavelmente ele não pensa uma coisa positiva. E aí ele acha que não, isso eu não vou fazer, não vou me encaixar nesse sentido. Uhum. É, tipo, se ele não gosta mesmo, não faz. Igual os meninos gostam muito de futebol, ele não. Mas tá sendo uma evolução, tá Dá uma tendo. lida no DSM a respeito de altas habilidades e ver o que encaixa nele, que aí você vai ter mais respaldo para poder falar com a mãe, entendeu? Uhum. Ótimo. Eu vou conversar já. Muito obrigada. Ótimo. Acho que a Tontonzinha É, para avisar para ela. Eu vou mandar uma mensagem para ela. Ela tá em ligação com ela. beleza. E a questão dele ter ido mal, Ele estava tentando estudar mais para tentar se recuperar. Estudar mais assim, né? Ele estava tentando, mas no fim ele não fez nada, nenhuma das estratégias que a gente combinou. uhum, Nada, nada. tem que ver que ele, qual que é a forma que ele se consegue lidar melhor. E aí eu vejo essa semana, eu vou ver se a gente teve já. Até o momento a gente não tinha Tonton aqui. tá por aí? Ela tá, mas ela tá em ligação com a Rei. Ela pediu para mim avisar ela quando acabasse, mandei uma mensagem já. Ah, tá. Ah, tá. Tá, tem problema não. E eu vou precisar sair também, que eu tenho aula agora. Beleza. Muito obrigada, viu? Vou por Obrigada a esse caminho vocês, que é isso. meninas. Tchau, Beijinho. tchau.